Olá, portistas, mais uma vez. Voltamos aqui ao canal Malha Azul e Branca com mais um podcast neste espaço e neste projeto que teve a estreia no final de 2022. E hoje tenho um novo convidado, um conterrâneo, um colega meu desde tenra idade. Andamos juntos na escola do primeiro ciclo, na altura a dita escola primária. E apresento-vos nada mais, nada menos do que Paulo Pimentel. Bem-vindo, meu amigo, meu amigo de longa data. Conhecemos-nos já há mais de 40 anos e é um prazer receber-te aqui no meu estúdio. Prazer é todo meu, Pedro. Eu sou assistente assíduo do teu programa, já te acompanho há algum tempo, como estás a dizer, desde a primária, as nossas lides azul e brancas, e é um prazer e um orgulho estar aqui contigo, neste espaço, e desde já te agradeço o convite. Fala-me um bocadinho de ti, quem é o Paulo Pimentel, as raízes, onde nasceste, e depois, como é que nasceu o teu portismo? Uma vez que este canal, como sabes, incide muito a nível de futebol do Porto e a nível de portistas. Claro, e é para isso que estamos aqui, não é? É para isso que estamos aqui. Pronto, Pedro, eu nasci em 74, em julho de 74, tenho 48 anos, nasci aqui em Vila Real, sou mesmo de Vila Real, onde é hoje a PJ, antigamente era a clínica do Dr. Otílio, e foi ali que eu nasci. E depois... Desculpa lá interromper-te, é que eu também nasci lá. Foi? Olha que engraçado, não é? Ali na Então Rua dos Ferreiros. já temos mais coisas em comum, Já não é? temos, não é? E morava no Prado. No Prado, quem vai das Flores para baixo para a Berbela, morava ali até aos meus 7 anos. O meu portismo nasce da paixão do meu pai pelo Porto, ao contrário do pai dele, que era de outro clube, que não importa dizer aqui o clube, não é? Era Batanete, pronto. E o meu portismo nasce da paixão do meu pai, e na altura, ali naquelas casas que eram 7 ou 8 casas, eu era o miúdo mais novo. Atiraram-me para o rio para aprender a nadar, e eles faziam gato sapato de mim. A maior parte das pessoas tinham todos 15 a 6 anos na altura. E continuo a manter amizade principalmente com uma pessoa, com o Rui, que era um portista também de 7 Costados, que trabalha aqui no Intermarché, no Talho. E desde já lhe mando um abraço, se ele nos estiver a ouvir, ou então se eu vou-lhe dizer para ouvir o programa, e também lhe devo a ele o meu portismo. E então, é a paixão do meu pai, embora eu hoje em dia não consiga ver jogos com o meu pai, não é? Não consigo ver jogos com o meu pai, que o meu pai enerva-se muito, principalmente na televisão, não consigo ver. Critica, depois já está a vangloriar algum jogador, e enerva-me muito. Eu gosto de ver longe dele. Minha mãe às vezes até critica: fogo, está a dar a mesma coisa e vocês estão cada um na sua televisão. Não, tem que ser assim. De resto, sempre que posso, manifesto o meu portismo, como eu te tinha dito antes. Eu tive 3 anos em Olhão, adorei estar em Olhão, foi uma escola de vida para mim, estive a dar aulas lá, eu sou professor, agora estou no IFP, sou funcionário público, mas estive ligado às escolas, e estive no coração do Porto, na Carolina Micaelis. Eu estudei na Maia, tirei o meu curso superior na Maia. Por isso é que qual é a tua formação específica? Eu tirei Informática de Gestão, e depois tirei Informática e Ensino. E no meio disto tudo apanhei Olhão, tive 3 anos em Olhão. E adorei estar em Olhão, porque Olhão és raro. Um portista em Olhão é raro. Mas já lá vamos ao Olhão, porque já estamos a saltar várias décadas. Sim. Eu queria ainda, e vamos olhar aqui para esta imagem que está aqui. Ainda bem que este fato está preto e branco, Pedro. É. Porque era uma cor muito foleira, e ainda bem que está preto e branco. Mas estou a mandar para alterar a cor, como tu sabes. Pois, agora dava para pôr azul e branco. O vermelho dá para pôr azul. Que idade é que tinhas aqui? Eu acho que tinha 3, 4 anos. Não, ou menos. Tinha 2 dentinhos, tinha pai 2. Tinha pai 2. 2 anos, 10 anos, não, para aí. Isto aqui, claro que isto é quando vivias ali no Prado.
nesta altura. Mas vinhamos à cidade tirar fotografias, como tu te recordas, não é ao fotógrafo. Eu tenho várias destas fotografias, assim. Portanto, desde tenra idade, portanto, o teu pai influenciou-te, como tu disseste. Sim, Também de que tiveste maneira? o teu amigo que também te E os influenciou. meus vizinhos também. Mas, segundo sei, e já me falaste nisso, tinhas um avô que não era portista. Não, era Não era batanete. portista. Era batanete. Era batanete. Era batanete. Eu gosto de dizer batanetes. E vamos agora, porque esta é a fotografia assim que tu tens aí, que é, pelo menos publicamente. Eu lembro-me de ti, pronto, desde Mais velho, velho, com claro, 6, com 6 anos. quando entrei para a primária. Vamos falar um bocadinho da nossa escola, até porque aquilo que eu me lembro, e tu de certeza que tens outras memórias, e é por isso que muitas vezes é importante que partilhemos essas memórias, que é o facto de eu lembro-me que na nossa turma não havia muitos esportistas. Não havia. Não, havia Não poucos. havia poucos. E se formos a transpor isso para as gerações de hoje, eu posso falar para o meu filho, e o meu filho neste momento está com 14 anos, e ele diz que hoje é metade Porto Benfica, e depois há um outro Ainda bem, Sporting. Pedro, não é? E no nosso tempo, na escola primária, não éramos pai 3, 4. Éramos poucos. Éramos pai 3, 4. Eu, tu, 4, O o Nuno e o Zé Pimenta. Sim, o Zé também já não vejo há muito tempo. Acho que está em Guimarães, não é? Sim. Também, Portanto, era portista. de resto, não me lembro mais ninguém. Pá, e da escola primária lembro-me perfeitamente quando fazíamos aqueles joguinhos no recreio, Sim. que era sempre eu e o Nuno a escolhermos a equipa, Sim. não era? Dividíamos os colegas, e eu lembro-me que dizia sempre que era o Gomes. Era o Gomes. E depois a maneira como usávamos o cabelo também. Exatamente. Eu lembro que usava o cabelo assim um bocado comprido. A minha mãe às vezes vai cortar o cabelo, vai cortar as repas. A minha mãe dizia, vai cortar essas repas que te ficam mal. E lembro-me da tua mãe te ir buscar e do teu pai. Depois ficámos maravilhados a ouvir as histórias do teu pai no recreio, quando ele começava com a história do Porto. Mas do que Porto. histórias é que eu não me lembro dessas histórias? Começava a contar dos jogos, que somos os maiores, isto. Agora uma história específica não me lembro, mas lembro-me que nós ficávamos maravilhados a ouvi-lo. Aquilo que eu me lembro é que o meu pai sempre falou em ti, o Pimentel, e depois ele achava-te muita graça, porque tu eras reguila. E eras muito opá, não eras tímido, era extrovertido, muito extrovertido, é a palavra certa. E eu falava muito em ti, ainda hoje fala. Até porque eu disse-lhe que vinhas cá ao programa e já não o vejo há muitos anos e tal. Pronto, E daqui mando-lhe um abraço, de certeza que ele nos vai ouvir, vai ouvir-nos, e lembro-me sempre disso, e parece que estou a ver o teu pai e a tua mãe a entrar por aquele portão adentro para o recreio, e nós ficarmos ali a ouvir o teu pai a falar do Porto. Já estava a passar a mensagem. Exatamente. E depois com essa idade vou às jantas a primeira vez, numas férias com os meus pais, 5, 6 anos. Estamos a falar em 83. 74. Sim, 83 é a primeira vez que vou às jantas. Curiosamente um jogo particular de início da época, Porto CSKA. Sim, 5-1. Lembro-me que ficou 5-1 e lembro-me que marcou o Jacques e o Gomes. Os outros já não me consigo lembrar. Mas fiquei maravilhado, não é? Fiquei fascinado. E parece que sais outra pessoa de lá e Tens imagens, vou-te dizer porque é que estou a perguntar. Tens imagens na tua cabeça de estar lá dentro? Tenho. Lembras-te de alguma coisa do que se passou no relvado ou algum golo assim? Lembro-me do golo do Jacques e do Gomes, e lembro-me de estar maravilhado com a relva. Aqui nunca tínhamos nenhum campo relvado, não é? Poucos jogos se via na televisão naquela altura, não é? E ver os jogos quando se via na televisão era uma festa, porque não era fácil. E depois já é domingo desportivo e coisas assim, não é? Só resumos. E eu fiquei maravilhado com aquele tapete, que era uma coisa linda. E sempre foi, o Estádio das Jantas sempre foi caracterizado por ter uma relva fabulosa, não é?
Eu estou-te a perguntar porque é o seguinte, porque tu foste lá ver o Porto CSKA, penso que é em agosto de 83, a primeira vez que entras nas Antas. Na gente. E eu fui lá uns 2 meses antes, em final de junho. No final da época. No final da época, que era um jogo Porto-Servette da Suíça, ganhamos 3-1. E lembro-me apenas que estava na Superior Sul, portanto, encostado à bancada cativa coberta. E lembro-me de um pontapé de canto e lembro-me apenas tenho esta imagem do Eurico a cortar uma bola em cima da linha. Eu lembro-me dos cabelos do Jacques, mas o meu ídolo era Gomes. Também foi o meu sempre. Até porque eu até no meu Facebook tenho um post sobre o Gomes, quando ele infelizmente faleceu recentemente. Eu também. E pus a fotografia da camisola que eu usava que me deram com 8 anos e que eu usei até aos 10 anos. Eu por acaso pus agradecer-lhe tantas alegrias que me deu, a mim e a tantos como nós, não é? Sim, e eu até queria vir aqui, porque fui à escola. Nós fizemos aqui, isto é a nossa escola, não é? Que agora é junta de freguesia, não é? É a junta de freguesia de Vila Real. De Vila Real, da União de Freguesias, não é? Isto foi o almoço que fizemos quando todos nós fizemos 40 anos, não é? Estás ali tudo verde, que não devias estar de verde, mas estava bem mais magro. Isso estamos todos, não é? E agora estamos todos com 48 anos, e a nossa professora super querida, que foi para Setúbal, que nos abandonou na altura, não é? Sim. Entre aspas, e... Sim. Tu não tens a fotografia como é que éramos antes? Tenho de quadro, eu penso que também está aqui. Foi um dia super engraçado e que nos encheu de alegria. E foi aqui, portanto, à esquerda era o campo de futebol, não é? Exatamente. Atrás, portanto, aqui na parte lateral do edifício. Depois que tinha os Correios, a garagem dos Correios contínua, não era? E nós mandávamos a bola para lá, era sempre um problema para ir buscar a bola. Tínhamos medo de lá ir, não era? Porque ficávamos com as bolas e... Exatamente. Eu lembro-me até que a minha mãe reclamava sempre que eu não comia o lanche. Eu encostava-me à rede e tirava o lanche para o quintal de baixo, para a vinha. Exatamente, que é para jogarmos futebol mais depressa. E então, esta é a fotografia, pronto, de como éramos na altura. Tu estás aqui, a escrever, não é? Todo contente, não é? Com aquele bonequinho da caneta que saía no ombro. Vou pôr aqui nesta imagem. Portanto, tu és este aqui, o terceiro a contar de cima do lado direito, não é? Exatamente. E eu estou aqui embaixo com o livro na mão. Pois tu, como eras bom, lembro-me, português, tu como eras tão bom aluno, andavas sempre a estudar, não é? Eu? Nunca fui bom aluno. Mas se reparares, eu tinha aquele bonequinho na caneta que saía no omo. Os pacotes da Omo de lavar roupa. Qual? O bonequinho que se reparares em mim, okay, tem o bonequinho na caneta que saía no Omo. Sim. Eu só ficava todo contente. E aqui temos a traseira da escola, aqui as traseiras. Estavas a falar do Zé, o Zé está cá em baixo, não é? O Zé é aqui em baixo, o Zé Luís Pimenta. E temos aqui um colega que infelizmente já faleceu. Exato. Que é o Carlos. Não? Infelizmente já não está entre nós. Bom, e passando aqui também agora à parte do Porto, eu queria falar também aqui, porque eu lembro-me muito bem que, não sei como é que era o teu caso, mas gostava de saber, e vou-te falar muito rapidamente, muito resumidamente, porque apesar de ser uma partilha de memórias, como o convidado és tu, não é? Naturalmente, eu vou-te dizer muito rapidamente como é que eu acompanhava o Porto. Sabes perfeitamente como é que a distância daqui ao Porto era uma grande barreira, e ainda falamos nisso. E depois sabes que o meu pai trabalhava em Penafiel e só vinha ao fim de semana. Nós já temos três. O meu pai trabalhou em Penafiel, no banco. E o meu pai nos Correios e só vinha ao fim de semana. Pois. Opa, e ao fim de semana queria estar com a família. Sim, mas o meu pai esteve lá em solteiro também. Mas trabalhou em Penafiel. Também. O meu pai, quando eu nasci, estava a trabalhar em Penafiel. Que demorou muito tempo. Antigamente, para chegar aqui, eram 4 horas. Já viste as três coincidências? Olha, nascemos na mesma clínica. Fomos já no mesmo ano, pela primeira vez, ao Estado das Antas. Os nossos pais trabalharam em Penafiel. Fomos para a escola. Isto é escola. incrível. É? Três coincidências, pá. Mas estava eu a dizer, só muito rapidamente para te dizer, tínhamos esta barreira que era o Marão. Sim. Era terrível. Eu desde muito tenra idade, porque devido à paralisia cerebral, eu fazia reabilitação no Porto. Portanto, comecei em Coimbra, depois quando vim para a escola do primeiro ciclo, passei a fazer no Porto,
E eu, quintas e sextas, ia muitas vezes ao Porto. Exatamente, Faltava faltavas. muitas vezes. Exato. E era um martírio. Era um martírio. E, Eu lembro-me quando íamos ao médico que era um dia inteiro que se perdia para ir ao médico. sim, não é? sim. 4 horas. Sim. E Eu lembro-me perfeitamente disso, que a minha mãe comprava-me sempre um brinquedo. era, No dia que era, íamos ao um Porto. carrinho. Eu ia aos carrinhos. O meu pai Exatamente. trazia um carrinho. Exatamente. Pronto. Mas a questão é esta, que era terrível. Para ir às Antas era muito difícil. Então, eu, ao meio da semana, praticamente não havia jogos. Havia às quartas-feiras, mas eu ia à quinta. Né? Quarta-feiras europeias. Ao fim de semana eu não ficava lá, eu vinha para Mas casa. mesmo para uma pessoa de Vila Real ir a uma quarta-feira europeia Era às 9h30. 9h30 da noite, que chegava a Vila Real, que é às 2, 3 da manhã, inverno, como Pois, mas temporal. nunca fiz isso porque assim, eu quando ia para o praticamente Porto à impossível. quinta, só vinha à sexta, porque eu tinha um dia e meio, Um dia e meio. a fazer reabilitação. Mas não quero chegar aí, que é o seguinte: como é que eu acompanhava os jogos? Ora, ir às Antas era só num fim da época, num dia de sol bonito, um dia grande. Acompanhava os jogos pela rádio. Sarrado. Não falhava. E depois eu já contei aqui com o Helder, mas que esteve cá, e falamos muito nisso, que é, ouvíamos o domingo à tarde era para ouvir os relatos, ouvir na quadrante norte. E lembro-me perfeitamente quando havia assim um Sporting Porto ou um Benfica Porto, quando eram os jogos dos grandes, que passava para sábado à tarde, muitas vezes, e o sábado à tarde era o dia que ia ajudar o meu pai para a quinta. Uhum. E eu lembro-me de andarmos a tratar das videiras e assim, e um rádio Estás a branco. falar nos anos 80? Anos 80. Sim. E eu lembro-me perfeitamente de um rádio branco que nós pendurávamos num poste para ouvirmos o relato. E era uma festa quando ganhávamos. E Impressionante. depois aquilo a ouvir no máximo, não é? Ouvir Exatamente, que faziam, aquilo era mais barulho do que outra coisa. Agora, pelo programa que eu vi, que tu falaste aqui, não sei se foi com o Helder, eu não me lembro que tipo de rádio é que ouvíamos, se era Antena 1, se era... Não me lembro, não me lembro. Havia a Antena 1, havia a Renascença, e depois havia a Quadrante Norte. Era onde Não me lembro do rádio que ouvíamos. a Quadrante Norte era o Gomes Amaro. Eu ouvia o brasileiro e tal, porque ele tinha aquelas expressões muito engraçadas. Eu não me lembro do sotaque brasileiro, por isso ouvíamos se calhar numa rádio portuguesa mesmo. Pronto, então tinhas o Fernando Maciel e o Oscar Coelho, da Antena 1. Que basicamente nas Antas eram eles que arbitravam. Pois fora de casa não, fora de casa eram outros que estavam mais nessa zona. Mas aquilo que mais ficava ansioso era, quando os jogos acabavam e o Porto ganhava, era tentar que o domingo desportivo à noite chegasse depressa, porque era a única noite da semana em que o meu pai me deixava deitar até à meia-noite, porque os resumos iam até à meia-noite. Pedro, se te lembras, nós era antes do jantar era o Justiceiro, a Galáctica, aquela série, e depois era o Top Mais, era o Top Mais das músicas, não era? E o Domingo Desportivo, eram os programas que víamos. Eu não sei como é que tu vias sempre resumos, Via. porque eu lembro-me que às vezes dava no telejornal os golos, mas eles não davam sempre os golos dos três grandes, às vezes escolhiam o Benfica, escolhiam o jogo da semana, digamos assim, passavam os golos, logo não perca o Domingo Desportivo, e uma pessoa ficava até à noite para ver os golos e tal. Depois quando diziam na rádio, o Gomes fez um golaço, não sei o que mais, a gente ficava ansiosa. Mas depois nós é que descobríamos, quando ouvíamos no relato, arrasar o poste, e aquilo passava a 2 metros do poste, não é? E às vezes quando estavam a relatar a bola ia no meio campo, é muito perigo e tal, e agora no meio campo, não é? Hoje vemos que não é mas assim. Mas fazia-nos sonhar, não é? Fazíamos tentar ver na nossa cabeça o jogo. Isso era muito bom. Isso era bom porque puxava para a nossa imaginação. Nós imaginávamos como é que seria a jogada. Víamos o filme. E às vezes porque assim, o relatador está a relatar uma jogada de golo, a imagem que tu fazes na cabeça de certeza não é igual à que eu faço. Isso era muito bom. Hoje em dia temos tudo ali, audiovisual, temos tudo na frente, temos 20 ângulos se for preciso. Mas era assim que eu acompanhava. E os domingos, como é que eu acompanhava os relatos? Eu nunca ouvia os relatos em casa. Tu falaste que ias para a quinta aos sábados e punhas lá o relato nas rádio. Ao domingo, como é que fazias? Ao domingo, se o jogo fosse aos domingos. Eu também jogava futebol depois. De manhã estava sempre ocupado. Os jogos eram à tarde. E tenho aí uma peripécia para te contar de um célebre jogo na neve. Mas também era o domingo à tarde, também ouvíamos os relatos, não era?
E muitas vezes o meu pai acompanhava o Vila Real naquela altura. Sim. E estávamos sempre com o rádio a ver o Vila Real no antigo Calvário, Sim. naquelas bancadas de madeira. Sim. E estávamos com... Ias para trás da baliza. Exatamente. Pois. E batíamos com os pés, aquilo É. criava um certo ambiente, não era? E era engraçado que estávamos sempre com o rádio e às vezes um senhor que nós não tínhamos rádio, perguntávamos isto e aquilo, não era? Eu lembro-me de ir ao Calvário. Primeiramente, quando era assim mais pequeno, o meu pai levava-me para a bancada central, Sim, mas como o quando meu descia pai. aquelas escadinhas, não ia para o coberto, ia para o lado. O meu pai Para o lado. juntava-se ali com os amigos, só quando chovesse, É aquela que- não era coberta, aqui íamos para o coberto. Eu, Mas- no início, com o meu pai também ia assim. E o ritual era sempre o mesmo. Ir para os bombeiros da Cruz Verde. E foi quando eu conheci até o João Nil, que o pai dele também era assim. Já E foi nós, vizinho. e nós fazíamos... Opá, era o ritual de descer sempre pelo ferro, como os bombeiros, não Grande é? portista, Janil. Também. E descíamos sempre pelo ferro, e fazíamos uma festa e depois íamos o meu pai e o pai dele íamos para o Calvário. E o avô. Íamos para o Calvário. Íamos para o Calvário. barbeiro, Exatamente. Íamos para o Calvário e ver. O avô. E sempre eles é que nos diziam os resultados. Exatamente. Mas depois eu também comecei a ir com amigos lá da rua. E vamos para Vila Real. Sim. E depois fazíamos, como disse aqui o Jorge. O Jorge Que entrávamos sempre que com... entrava, posso entrar consigo? Então vi um amigo do meu pai, olha, deixa-me entrar consigo. Então depois íamos lá para onde quiséssemos. Bons tempos. E eu chegava, normalmente eu estava lá a ver o Vila Real e pronto, não estava a ouvir relato, nem narrado, nem nada. Mas chegava ao intervalo, quando está o Porto? E o Benfica também, porque para ver se o Benfica perdia, porque o Benfica na altura era, e continua a ser o nosso Eu lembro-me principal rival. que depois aquilo era engraçado porque depois no intervalo eles tinham sempre o lanchito na mala do carro, não era? Vinham cá para fora Sim. para o lanchinho e eu ficava todo contente quando o meu pai me dava umas batatas fritas. Ficava todo contente. E a minha mãe ficava no carro a fazer renda a tarde toda à espera do meu pai. Mas estás a falar aqui, nas Antas. Não, estou a Aqui em falar Vila Real? aqui em Vila Real. aqui em Porque nas Vila Antas Real. também acontecia isso. E essa tradição também se perdeu, mas também as mulheres, as nossas mães, eram umas santas. Repara numa coisa. Das poucas vezes que ia às Antas, a minha mãe e a minha avó iam connosco ao Porto, no carro. Para Mas não iam ver o jogo. para ficar à espera. Ficavam na Praça Velasquez, estacionados. Mas isso era de tradição. Viam-se de centenas de milhares de famílias ali, na Velasquez, paradas. Ficavam no carro ou no jardim ou naquela praça, a fazer renda, a conversar. E eu ouvia um relato às algumas. Enquanto nós íamos para o futebol. É incrível. Tu não sei se viveste isso, mas eu, das vezes que De fui... ir ao Porto, como te disse, com a minha mãe e com o meu pai só foi essa vez. Mas aqui no Vila Real, no Calvário, era sempre isso, não é? Sim, mas eu aqui era diferente. Como eu te disse, eu cheguei a ver e escondidinho na pala em cima. Entrava pelo prédio. da Pelo Rua prédio Cidade de metias Espinho. um perigo, não é? E a polícia, quando nos via e tal, vinha atrás de nós, saía de cá, não sei o quê. Nós fugíamos, não é? Mas foi engraçado essa. Mas agora vamos passar um bocadinho para Um bocadinho mais para a frente. mais não é? para a frente, não é? Até porque já estivemos a falar um Olha, bocadinho tenho sobre- uma memória super engraçada porque eu do queria- vermelhinho, do golo de vermelhinho, que até hoje Sim, ainda não vi sim, o golo. sim. Lembro perfeitamente. Não, de mas ver- vê-se. Sim, mas eu andei anos e anos sem ver o golo. Estás a não é? falar da Escócia. Da Escócia, Da com a Escócia, Aberdeen. sim, sim. Já- É aquele grande jogo internacional, o primeiro grande jogo internacional que eu tenho memória, não é? Sim. E depois da final, que chorei, não é? Que fomos roubadinhos. Pela Juventus. Mas estás a falar do golo do Vermelhinho Na quem Escócia. pega na bola perto do meio campo, finta e depois aplica um chapéu. Eu vou acreditar no que tu estás a dizer, porque eu praticamente não vi o golo, não é? Não, é assim, era uma tarde, noite de nevoeiro, e na altura a qualidade da transmissão também não seria a melhor. Os aparelhos também não eram os melhores. E só vimos realmente que foi golo, mas a gente não viu a bola entrar. Não viu a bola entrar. Mas eu tenho esse resumo e posso dizer que se viu a bola a sobrevoar e a bater na rede. Então foi aquele E primeiro. eu depois mostro. Pois o espólio que tens, não é? Sim. É fantástico e tens tudo. É o primeiro jogo internacional do nosso clube que me marca e que fica assim na memória, depois da final, como te estava a dizer, e depois o ano fantástico, não é? Sim. O ano fantástico, lembro-me do jogo com o Dinamo de Kiev ser à tarde lá. Sim, à tarde, sim. Foi sim, à tarde, sim, lembro-me sim. perfeitamente Sim. disso. Lembro-me da final onde estava,
estava em casa do meu primo Luís, que lhe chamam cientista, não é? Sim. Com o Becas. Ele é teu primo? É, Não o sabia. Luís é meu primo. Não Com o sabia. Becas e o irmão do Becas. E lembro-me que Mas no ele é final. benfiquista. Quem, o Luís? Sim. Não, estás enganado, é portista. É? É, Pensei que era estás benfiquista. enganado, É é mais portista. um. É, da nossa primária também, Sim, não é? sim. E com o Becas também, o Zé Pedro, que é grande portista também. E lembro-me da mãe a Adília, a mãe do cientista. Eu peço desculpa se ele me ouvir, eu chamo-lhe cientista, mas pronto. Mas eu sempre fui conhecido assim, desde a primária. E lembro-me perfeitamente dela ir lá no intervalo. O que é que se passa com vocês? O jogo ainda não começou, porque nós estávamos todos tristes. Pois. Ainda estávamos a perder no final da primeira parte. Opa, eu lembro-me que até quando foi o segundo golo, eu acho que o Becas nem viu o golo, porque estávamos a saltar ainda do primeiro em cima dele. Pois. E ele não viu o segundo golo. 10 minutos. Não ele viu o segundo golo. E foi assim a primeira grande explosão. Opa. Eu acho que naquela altura nós não percebíamos a dimensão de sermos campeões europeus, não é? Pois, exato. Não. Ninguém tinha essa noção. E aliás, chegar à final já foi um feito. Depois, não sei se te lembras, e isso foi público e noticiaram isso na altura, apesar de As poucas notícias que cá poucas chegavam, notícias que chegavam cá, mas em Viena o Inácio falou isso comigo há pouco tempo no jantar. E eles já faziam assim, 5, Sim. 4, E que estava só pessoas de não era, alemães. a questão não era será que o Bayern vai ganhar? Não, por quantos é que o Bayern vai ganhar? Mas toda a gente diz que E nós tiramos proveito disso. as 4 equipas, claro, mas é a nossa sina, não é? Fazerem os outros sempre melhor do que nós e no fim ganhamos nós. É Sim. sempre isto, não é? Mas nós tiramos proveito disso porquê? Porque o facto de não sermos favoritos, isso provocou na equipa de Bayern um acréscimo de Uma responsabilidade. sobranceria, não é? E uma Sobranceria e sobranceria. acréscimo de responsabilidade. E nós desfalcados como estávamos, não é? De dois Sim, pilares. Gomes e Lima Pereira, sim. O Jaime Pacheco, nem tanto, não era um titular absoluto. Estava a recuperar, mas também não era um titular absoluto. Depois do Sporting, já com o André não teve hipótese. Mas o Lima Pereira estava na melhor forma, na altura. Partiu a perna um mês antes com o Sporting, no jogo para a Taça nas Antas. E o Gomes Inclusive, esse lance aparece no resumo. E o Gomes foi num treino no estádio das Antas, no campo de treinos, pouco antes, num jogo particular com os Júniores. E pronto, o pé ficou preso e pronto, ficou ali. mas estava escrito que íamos ser campeões. Sim, mas falaste aí no festejo. No primeiro golo, eu lembro-me que eu vi o jogo em casa dos meus pais, com quem vivia. Tínhamos 13 anos na altura, não é? Exatamente, O 87. segundo golo, eu sei que partiu o candeeiro, o abajur do candeeiro, porque nós tínhamos um abajur enorme, e a minha mãe partiu a cadeira. Mas a minha mãe não partiu a cadeira de propósito, porque ao festejar ela cedeu, pronto, foi da força que fez. Ainda nós não tínhamos a noção do que estávamos a viver, não é? Nada. E eu lembro-me que viemos todos para a rua e a cidade, que era muito mais pequena na altura do que é hoje, entupiu. O trânsito entupiu, estávamos todos parados na cidade. Aquilo foi uma época. Depois andava a minha mãe à minha procura, que eu tinha ido para a casa do cientista, que ele morava aqui na Translar. A minha mãe andava à minha procura, não havia telemóveis, não havia nada, mas pronto, nem ligou, não é? Nem sei a que horas é que vim para casa. Não, eu lembro-me que fui para a caravana e aquilo foi uma loucura. Foi uma loucura. Eu lembro-me depois que nós a viver à distância, não é? A viver à distância. A viver à distância. O meu pai esteve para ir a Viena nesse ano. Só que nesse ano ele tinha tido um problema pulmonar, tinha estado no hospital, até deixou de fumar porque eu fumava muito, e ainda estava a recuperar, porque ele tinha combinado, se o Porto lá chegasse, ia lá com um amigo. Esse amigo foi e ele não foi. Ficou. Mas pronto. Depois o jogo da neve. Pronto, é isso que eu ia falar. O jogo da neve. Acabou o jogo da neve e eu queria ir para a caravana às 6 da manhã. Aquilo foi de madrugada. Eu tinha jogo, eu lembro-me como se fosse hoje. Eu tinha jogo às 10 da manhã e então tinha que dormir, não é? Que tinha jogo de futebol de manhã. Na altura eu jogava futebol. E pedi ao meu pai, tens que me acordar, e sempre com medo de adormecer e que ele não me quisesse acordar. Mas pronto, a paixão dele é igual à minha e ele foi-me acordar. E eu lembro perfeitamente, quando cheguei à sala,
e já estava aquele manto branco, não é? Eu estava a perguntar ao meu pai se a televisão tinha variado, não queria acreditar que aquilo estava tudo cheio de neve. E pronto, foi a história, não é? Exato. Olha, antes de passarmos à próxima etapa, porque há uma coisa que depois vamos avançando e que tens aí umas histórias engraçadas, principalmente no Algarve, não é? Uma pergunta que eu fiz ao Luís Mendes, que é nosso amigo aqui, Vila Real, conterrâneo. E grande portista. E mando-lhe um abraço daqui. É um grande portista. E fiz-lhe esta pergunta e quero-te fazer também a ti. Nunca sentiste que os portistas do Grande Porto, ou da cidade do Porto, não é que tu te sintas, mas que eles se achem mais portistas do que tu, que não és do Grande Porto, que és da outra zona do país, Agora digamos nem assim. tanto, mas antigamente achava bem mais, não é? Porque eles também tinham acesso e nós não tínhamos, não é? E depois também há sempre, vivias em Trás-os-Montes, e há sempre aquela história de para lá das pedras. Para lá do não é? Marão, manda os que lá estão lá. Sim, mas eles nunca diziam Pois, isso, exato. mandam os que lá estão. Mas para trás das pedras já é Já um é atraso de vida. depreciativo, não é? Exatamente, não é? Sim. E eu vivi isso no Algarve. Pois. No Algarve, as pessoas, os algarvios não conhecem de Lisboa para cima. Pois. E pensam que é tudo um atraso de vida. A maior parte das pessoas. É a província, o resto é a província. É a província. Exato. Eu faço-te essa pergunta porque eu atualmente dou-me com muita gente do Porto e ainda há pessoas que pensam assim. Sim, Não entre nem entre em discussão nesse claro, ponto. não se mede. Por não mim se mede estão o grau de localizados, o grau de- fico no que me parece. O grau de portismo não se pode medir. Não, Claro. Eu não consigo medir se sou mais portista que Pois, tu, não é? Não, Cada um vive à sua o maneira. que nós achamos é assim, não sou menos. Agora se é mais ou pelo menos é Exatamente, igual. não é? Pá. Mas há outros há portistas que pensam assim. E eu comecei-me a perceber já para aí de 10 anos para cá, 10, 12 anos, comecei a falar e a conviver com muito portista lá no Porto e dá-se conta. Não estou a dizer que são todos, não estou a dizer que é mais, mas há uma boa falange que se acha que o Porto é mais deles do que nós. E depois também fui para a Maia. Eu fui para a Maia estudar, pôs Maia em 94. Fui para a Maia estudar. E vivi na Maia 8 anos. Pois. Que apanha aquela parte das épocas do Mourinho, em que ia mais 94, 94 o Robson, do Robson. Do Oliveira. Robson. O Robson, lembro-me de um jogo com a Sampdoria, de uma eliminatória que nós tínhamos feito grande resultado. Tínhamos tão Tínhamos o boa Pássaro na equipa, mão. tínhamos tão boa equipe e perdemos fomos a penaltis e perdemos Sim. com o Latap e falha o penalti, o último Decisivo. penalti. E tínhamos tão grande equipa. Tínhamos. E eu estou convencido que nesse ano até tínhamos ido à final, porque era o adversário Era o mais difícil. adversário mais difícil. E pronto, e basicamente foi isto. E aí tive outro tipo de acesso às jantas, porque eu fiquei lá depois 8 anos a viver, 10 anos a viver. Depois comecei a trabalhar. A primeira escola, por exemplo, que tive foi a Diocão, aqui em Vila Real. Ainda apanhei professores, colegas, que foram meus professores, o professor Mamed, não é? Foi uma professora de história. E meu também, não é? Deu-me tantas na cabeça, e depois foi o meu colega. E eu vivia ainda no Porto, na Maia. Eu ia e vinha todos os dias. Exato. Não vim beber para Vila Real. Eu nunca pensei em viver mais para Vila Real. Então porquê? Porque Gostavas de lá gostei estar. tanto de estar na Maia e para mim não via o meu futuro a vir para Vila Real. Entretanto, acaba o curso. Bem, como eu te estava a dizer, a primeira escola é a Diocão e no segundo ano vou para a Gondomar, mais perto. Depois Carolina Miquelis e depois apanho os 3 anos de Olhão. Mas ali no período do Porto, antes de passarmos para o Olhão, ias muitas vezes às Antas? Ia. E tinhas lá lugar anual? Não tinha lugar anual. Nem sei se naquela altura já havia. Nos anos 90 já havia. Mas recorda-te que eu era estudante, Não não sei é? em que ano, mas nos anos... Sim. Recorda-te que eu era estudante e não é? E andávamos a fácil. contar os trocos para finos, quanto mais para ir vermos o Porto, não é? Mas lembro-me na Maia que tínhamos um café no Castelo da Maia, o café ginásio, em que o senhor José, o dono do café, também era um portista fanático, e na Maia é quase tudo portista, não é? Sim.
E era um portista fanático. Eu lembro-me uma altura que tive que lhe pagar um relógio a comemorar um golo do Porto no café, partilho o relógio, agarrei de tal maneira que lhe parti o relógio. São histórias que acontecem. E depois vais para o Olhão. Depois vou para o Olhão e aí é que eu vivi o Porto à distância. E aí é que te sentiste na pele que é ser portista À distância. num país... No nosso próprio país, não é? Em Olhão, opa, conheci tão boas pessoas em Olhão, tenho tantos amigos em Olhão e já passou tanto tempo e ainda agora no Natal falei com alguns, quase todos sportinguistas e benfiquistas, poucas pessoas são portistas lá em baixo, e vi o Porto à distância. E é engraçado que eu tive em Olhão no ano que o Olhanense sobe, o Olhanense sobe e nunca vi tanto bêbado junto na rua à noite. No dia que o Olhanense sobe, os jogadores vinham jogar Gão do Mar, chegaram lá às 4 da manhã e era tudo borla, restaurantes, cafés, era tudo borla em Olhão, nunca vi tanto bêbado junto. E depois saiu barato. Depois. E lembro-me do Jorge Costa, treinador. Sim. Do Sérgio Conceição. Sim. O Jorge Costa muitas vezes chegava ao café onde a gente estava e oferecia uma grade de minis, não é? Que lá não se bebe Superboc, só se bebe Sagres ou Cristal. E ele oferecia uma grade de minis, lembro-me do Sérgio. Inclusive acho que o jogo que eu vi lá do Olhanense Porto, que o Porto ganha 3-0, golos de Falcão, acho que até era o Sérgio, o treinador do Olhanense. Não sei. Acho que até era o Sérgio, o treinador do Olhanense. Não, o Sérgio já começou em 2011-12. Portanto, aquilo foi em 2009-10, com o gosto de Falcão. Então ainda não era o Sérgio? Ainda não era o Sérgio? Eu por acaso tinha a ideia que era o Sérgio, mas pronto. E lembro-me de ir para a bancada, os meus amigos ofereceram-me o bilhete, mas tive que ir para a bancada do Olhanense. Não pude comemorar nenhum gol do Olhanense. Tiveste de estar caradinho, não é? Do gol do nosso Porto, não é? Pois tive. E lembro-me de um almoço que fizemos na Ilha da Colatra do Porto. Sim. Éramos 12 pessoas. E no mesmo dia havia o jantar dos batanetes e da lagartagem. E eles eram tantos. Olha, mas os únicos que saíram lá todos bêbados, os 12 que lá estávamos, saímos lá todos bêbados da Ilha da Colatra, os 12 portistas. Mas nesse dia houve lá que jogo? Houve lá algum jogo? Não, eles faziam um encontro anual dos benfiquistas e dos sportinguistas. Nós, como éramos 12, resolvemos fazer também. Sim. E lembro-me que um deles vendia peixe no mercado, e lembro-me perfeitamente quando o Rodrigues Cebola foi para o nosso clube, que ele pôs uma cebola enorme lá na banca para gozar toda a gente, não é? E era dos poucos portistas Era lá? dos poucos portistas que havia lá. Aquilo deve ter criado uma azia terrível. Mas fiz grandes amigos em Olhão, gosto muito de Olhão, e muitas vezes ia ver jogos para o núcleo de Sporting. Eles aceitavam-me tão bem e sabiam perfeitamente que eu era portista. Muitas vezes ia para o núcleo de Sporting ver jogos. Depois de Olhão, regressaste à base? Depois de Olhão, venho parar a Passos Ferreira. Venho parar a Passos Ferreira. Eu tive... Mas quantos anos estiveste em Olhão? 3. 3. Depois vim parar a Passos Ferreira, trabalhei na cadeia. Dei aulas na cadeia, foi uma experiência fantástica. Depois, no ano a seguir, estou em Passos Ferreira e os jogos do Porto em Passos, eu lembro perfeitamente, chovia tanto à noite. E disse à minha esposa, na altura, disse-lhe que ia despejar o lixo. E fui andando, eu vivia mesmo pertinho do estádio da Mata Real. E fui andando, despejei o lixo para o futebol. E sem telemóvel, sem chave de casa, sem nada. Fui ao futebol. E nem era para ir naquele dia. Eu tinha um miúdo pequenino e fui ao futebol. Lembro perfeitamente. E hoje em dia, como é que estás a acompanhar hoje em Porto? dia, sempre que posso. Não tens lugar anual? Não tenho lugar anual. Não tenho, por acaso não vou a todos os jogos, mas mas tenho um grupo de amigos que têm lugar anual. E sim, depois há um que falha ou isto, e às vezes telefona-me para ir. Olha, o último jogo que vi do Porto com licença, foi em Chaves, agora para a Taça da Liga. Vi a Supertaça. Mas foste para a bancada dos Chaves. Dos Chaves? Sim. Não, eu vou sempre para o pé dos Super Dragões. Não, já tive muitos problemas em Chaves. Uma altura, deixa-me só contar isto rápido, não te esqueças o que vais dizer. Eu, quando era miúdo, quando o Chaves subiu para a primeira vez à primeira divisão, 85, 86. Lembro-me de um jogo de ir a Chaves, nessa altura, golos do Eloy. Sim.
Foi nesse perfeitamente. primeiro ano, 2 anos, de Exatamente. livre. Exatamente. Grande jogador. De Grande folha jogador. seca. Mas eu lembro-me que tinha sempre problemas. Também era doido, quer dizer, eu, o meu irmão e o meu pai, íamos os três. E Ias depois com com mais o- pessoal aqui do Vila Real. Pá, íamos de Pois. barrete, né? Era azul e branco. E uma altura, umas peixeiras lá, com os aventais, insultaram-nos tudo, queriam-nos Desta bater. vez eu lembro-me, Queriam-nos bater. um dos meus amigos, o Rui, levou os 2 filhos e foi o caminho até Chaves a dizer aos filhos: vocês não podem comemorar golos, porque sabia para onde nós íamos, não era? Pois, mas por isso é que eu não vou para a central, porque podia arranjar aqui bilhetes e acabou, mas não, eu prefiro Olha, eu sei que no lugar à minha frente estava o Diogo Faria, na bancada na central. bancada central. Estava o Diogo Faria. Mas ele também não vestiu. Não, Mas tranquilos. conhece. Mas estávamos todos contentes por dentro, não é? Sim, eu por acaso, uma altura que foi um 4-0 que ganhamos lá com o Soares, há poucos anos, Sim. com o Soares que marcou lá 2 ou 3 golos. Um dia à noite, Sim, com Casilhas na baliza. Sim. Lembro, ganhamos também lá fui ver o 4-0. jogo. E por acaso estive com o Diogo Farias, estive lá numa pastelaria dos pastéis de Chaves, na fábrica. É logo ali a pé do estádio. Mas a questão é que eu deixei de ir para a bancada dos sócios e fui lá naqueles primeiros anos. Depois o Chaves desceu, nunca mais fui para esse. A partir daí, sempre para trás da baliza, para pé dos adeptos do Porto. É preferível que uma pessoa manifesta-se lá à vontade e está-se bem. Agora, eu detesto estar num estádio. E não, Eu não mas posso infelizmente, manifestar. não é? Por isso é que eu é raro ir ver jogos do Porto fora. Primeiro não estou para também ter chatices. eu adorava estar com, e todos temos amigos de outros clubes, não é? Sim, E sim. adorava estar com um amigo meu a ver um derby ou um clássico e ele sendo a puxar por uma equipa e eu a puxar pela outra, porque Mas não? isso não é possível. Nos clássicos não é possível. Agora, por exemplo, o Porto veio cá há 4 anos, não foi? A última vez. Pronto. E na altura o meu filho jogava no Vila Real, nos sub-12, sub-11, sub-12, por aí. Até esteve com a. Lembras-te das vezes que o Porto veio cá? Bem, lembro. Da primeira vez? Lembro. Da Perfeito. primeira vez, Tenho aí os jogos. e tudo. os pontas de lança do Porto eram o Stefan Pale e o Baltazar. O Baltazar já foi na segunda. Foi na segunda vez que veio cá ao Porto? Foi. Não Jogava era no a seguir. Atlético de Madrid. Sim. E O lembro-me Pereira do- na primeira. Foi Lembro-me o da que marcou o cabeleira golo. de Fernando Couto. Sim, sim. E eu lembro-me uma altura o Jorge Rebelo, que jogou no Vila Real, no Vila Real. chegava nessa altura, um portista ferranho. É. Ainda mandou uma bolada no jogador que estava no banco, coube lá uma escaramuça qualquer e soltaram, caraças, mas era portista, que estava a serviço do Vila Real, não é? Mas sabes, esse meu grupinho, pessoas daqui de Vila Real, o Carlos Queijo, nós chamamos Anjinho, o Anjinho e o Rui Ramos, vamos muitas vezes, o Chicote também, e vamos muitas vezes ao Porto. Pois. Portanto, é que o Bruno, nós chamamos-lhe o Bruno Rambo, de Lordelo, ele também acompanha muito o Porto e nunca vai connosco, ele vai sempre mesmo para o pé da claque. Uma pessoa já quer coisas mais tranquilas, não é? E tem graça que vamos ser, é o ritual, quando vamos às Chaves, é sempre ir jantar ao Tomate Azul. Tirando aqui a publicidade, mas é sempre o ritual ir ao Tomate Azul. Não, mas é a questão do Vila Real, quando veio cá há 4 anos, eu estava-te a dizer, o Vila Real, o Porto, quando veio cá a Vila Real há 4 anos, portanto, o meu filho foi para apanhar bolas desse jogo. Ficou maluco, porque teve a pé dos craques todos, foi ao balneário, teve fotografias, tem tudo. Vi uma coisa rara, não foi? O espanhol marcar 4 golos. É, o Adriano Lopes. Mas a questão é que eu fiquei na bancada dos sócios, eu estava lá como sócio do Vila Real, não me manifestei. Nem nada. é respeito, O Vila Real também não me estava. Não me manifestava. Mas estava ali como espectador. E dizia o Arthur, que foi nosso colega no primário, o Arthur, é benfiquista. Dizia: se festejas, salto em cima, pá. Claro. Mas pronto. Não, mas uma pessoa tem que se saber comportar, não é? Agora ir a um estádio e não estar ali constrangido, isso não faço. Eu vou para a zona de adeptos do meu clube, ou então prefiro não ir. Bem, eu tenho Outra coisa muito rápida.
no ano passado o meu filho esteve no Alborçadas, e há 10 anos também, e houve um protocolo com o Sporting de Braga. E eles davam bilhetes para ir a Braga ver os jogos. No início diziam que os grandes que não havia hipótese e O tal. único jogo que vi em Braga foi a final da Taça da Liga. Já fui várias vezes. Eu a Braga foi a Mas final da Taça fui para a zona dos adeptos do Porto, mas com esse protocolo eles davam bilhetes. No início diziam para os jogos grandes não cedemos, mas depois acabaram por ceder. E então Impressionante. foi lá o aquela Benfica obra, primeiro, e então o pessoal do Alborçadas, que jogava, os miúdos, os pais que eram do adeptos do Benfica, foram pá, no meio de adeptos do Braga a puxar pelo Benfica, e o caralho, pá, não é não saber estar. Nunca mais deram. E diz o meu irmão que aquilo foi complicado, que houve lá ali uns minutos um bocado de frição. Pronto. E o Porto ia lá a seguir. E o meu irmão disse assim: não vou pedir bilhetes para o Porto. Olha, não peças que eu também não ia. Por isso, vou para a claque do Porto e fico lá. Pronto. Claro. Depois acabei por não ir. Mas já lá fui várias E vezes. principalmente com miúdos, não é? Infelizmente, mas pronto. Mas também tem que haver o respeito. Tem. Eu lembro-me. Mas temos que nos defender, acima de tudo. Claro. Eu tenho... É um bocado polémico estarmos a falar nestes assuntos, porque é a questão como a minha mulher foi comigo para a bancada dos sócios vestida com o equipamento de Sporting. É polémico, até aí direito, tem. Mas temos que nos defender. E pronto, infelizmente as coisas são Mas assim. não aconteceu nada. Não aconteceu nada. E Aconteceu o costume, ela é bem triste e tu ficas contente. E mandaram umas bocas, tirar a camisola, isto e aquilo. Mas as coisas são assim, não há nada a fazer. Pronto. Eu estava-te a dizer, que lembrei-me agora, eu lembro-me de um jogo no Dragão, Porto Sporting, Marco Diego. Sim, 2004. Depois da época de Mourinho. Fernandes. Exatamente. E ganhamos 3-0. Sim. E nesse Foi jogo, um jogo muito eu bom. tenho um grande amigo meu, cabardiano, fanático, lagarto fanático, o José. E o Paíto tinha-lhe arranjado 2 bilhetes. E arranjou-lhe 2 bilhetes para a claque de Sporting, no meio da Jubileu. E nós ganhamos 3-0, eu só lhe apertava o braço. Tinha o respeito pelas pessoas que estavam ali. Claro. Não ia estar ali a festejar os golos. Claro. Vontade não me faltava, não é? Claro. E então só lhe apertava o braço. Quando era golo do Porto, só lhe apertava o braço. Mas pronto. Estas histórias que nos fazem cada vez ser mais portistas e defender o nosso clube. Porque nós sempre fomos pisados e esperneados e escamoteados. Mas é isso que faz a nossa força, não é? Mas há outra coisa aqui que eu carrego muito nesta tecla, que é hoje em dia estas últimas gerações, os últimos, digamos, já não digo os últimos 30, mas os últimos 20 anos não sabem o que é não ganhar. Ainda bem. Mas ainda bem, mas estão mal habituados, mas a questão é que depois são ingratos. E a forma como falam do presidente Pinto da Costa, tens toda a razão. E nestes 4 anos que tivemos sem ganhar, que custou a toda a gente, não é? Que não estávamos habituados. E notou-se muito aí. Notou-se muito e notou-se a falta de respeito, a ingratidão. É o facto, isto é tudo ignorância. Porque eles não sabem o que foi passar 19 anos, nem eu nem tu sabemos o que foi. Eu, no máximo, até hoje tive 6 anos sem ganhar um campeonato, mas já começa a ter lembranças muito vagas a partir de 80 e depois começa a partir daí para a frente é que nós começamos a ganhar sempre, a partir de 84. Eu costumo 85. dizer, desde que eu nasci, quem é que fez mais campeonatos, não é? Sim. Quem é que tem mais títulos? Sim. Pronto. E nós não sabemos o que é estar muitos anos sem ganhar. E passamos aqueles 4 mal. Nós temos muita coisa. Claro que houve coisas mal feitas, claro que há coisas que não se deviam ter feito. Todo lado, não é? Mas imagina que estar 20, como o meu pai e o teu pai estiveram. Exatamente. Não é? E a evolução também, não é? Sim. O nosso presidente teve que evoluir ao longo dos tempos também, não é? Claro. A maneira como comandava o clube no início não pode ser a mesma hoje em dia, não é? Exato. Mas claro que ali houve algum desleixo, custa. descuido, gastou-se mais que aquilo que se devia. Depois voltamos a ser campeões, se calhar, no ano que ninguém estava à espera. Claro. No primeiro ano de Sérgio, quem é que estava à espera com aquela equipa de voltar a ser campeões? Com aquele investimento.
remendados. Fomos buscar O guarda-redes ao jogadores Feirense. emprestados. Sim, O Marega, que era E o o Marega. guarda-redes, a única aquisição que fizemos foi o guarda-redes do Feirense. Sim, Não é? sim. Foi a única aquisição que Nunca fizemos. foi titular. Não é? Nunca foi titular. E basicamente foi isto. Agora, há aqui uma coisa que eu queria falar contigo, e se calhar é um bocadinho polémico, e que tu partilhaste ali algumas coisas comigo Vejo-me relembrar do jogo da final da Taça este ano. deste ano e um bocadinho do grupo, porque basicamente é um grupo para ir a jogos e Para ir a jogos, falar do Porto. Falar do Porto. em grupo fechado, naturalmente. É um grupo fechado, só de portistas, só temos uma mulher, de resto é tudo homens. Ainda há uma mulher. Há uma não é? mulher. Há uma mulher. Ainda há uma mulher, pergunto por causa do... Há uma mulher. Eu por acaso não conheço pessoalmente, mas depois há amigos que vão pedindo a amigos para pôr, para entrar. Só há um administrador desse grupo do WhatsApp, que é o Carlos Queijo. Aqui este nosso colega está a trabalhar em Angola, é muito conhecido do Dragão, é de Valpassos, mas está a trabalhar em Angola. Mas explica-me lá uma coisa. Eu perguntei-te, ainda há uma mulher. Porquê este nome? Porque o grupo do WhatsApp... Podes partilhar isto, não há ninguém que vá levar a mal. Não, claro que não. E até tem até porque isto é no Jamor, não é? É. Está no Jamor. É uma festa fantástica. Sim. Eu nunca tinha ido a uma final da Taça e desde quando acordas de manhã aqui de madrugada Vila Real para chegares lá pelo autocarro que nós alugamos um minibus, ao convívio que pusemos depois um porco no espeto, ao convívio, à cerveja que bebemos, ao convívio de todos, foi um dia fabuloso. Eu estava-te a dizer do grupo do WhatsApp. Então o grupo só se fala de Porto e tem o outro nome, não sei se queres que pronto, já toda a gente, Porto e Coninha, não é? Porto e Coninha. Então há um ritual sempre que há jogos do Porto, há 2 ou 3 elementos, não é? O Maia que é este está aqui de azul de Valpassos, sempre que há jogos do Porto, descarrega vídeos com mais 18, não é? Muitos. Às vezes é 50 e tal vídeos eu tive que cortar aquilo, descarregar automaticamente vídeos com pornografia, porque é o ritual para o nosso Porto ganhar. Dá sorte, é isso? Dá sorte. E quando ele não põe, as pessoas começam a criticar, vamos perder. Pronto. E criou-se uma amizade e culminou aqui no... E quem é que deu o nome a este grupo? Opa, já não... Foi um grupo de... Pá, não sei se foi o Queijo, de certeza que foi o Queijo. Mas criou-se o grupo e depois, olha, vamos atribuir isto, não é? Pronto. Não, acho que até foi logo. Vamos criar um grupo e começou com aquilo, sei lá, pronto. E então vocês partilham e conversam e falam sobre o clube, sobre os jogos, fazem, sei lá, o Porto jogou, vamos falar sobre isto, o que é que esteve mal, pronto. Falam normal. Antes do jogo, sei lá, crítica ou não ao 11 inicial, há sempre um que põe o que costuma pôr, Game Day, por exemplo. Olha, hoje já devia ter posto e já deve estar lá vídeos também. Jogamos logo à noite, por isso, com o Arouca, por isso já deve estar lá vídeos e o Game Day. E depois começamos a debater o 11, ou se concordamos, se não concordamos, e depois incidências durante o jogo. Depois já há aqueles stickers do clube, Sim. Que vamos pondo quem marca golos, quem não marca golos, e depois no fim do jogo, como sempre, não é? Em vez de, às vezes até nos juntamos num café e há outros que não podem, porque há pessoas também ali no grupo no estrangeiro, há pessoas que eu nem posso dizer o nome aqui, pronto, não, que são ia prejudicá-los profissionalmente, claro, que estão lá no grupo. Mas este foi o primeiro grande evento que deixa-me chamar, não sei se estás a apanhar ali o Bernardo, a criança que está ali. Sim. O Bernardo é meu enteado. Sim. É meu enteado. Jogou como eu no Vila Real. É meu enteado e era sportinguista como a mãe. Sim. E eu nunca o influenciei muito. Eu costumo dizer que só lhe mostrei o que era bom e mostrei-lhe outra alternativa. O que é ter bom gosto, digamos assim. Mostrei-lhe alternativa e ele começou-me a dizer que gostava muito do Alex Telles. Sim.
E um dia lembro-me de irmos ali à Casa do Porto, Vila Real, que eu sou daqui, que gosto muito de estar lá, tem um grande ambiente, e, e fomos lá ver o jogo, e naquele dia o Alex Telles marca aquele golaço contra o Portimonense no último minuto. Opa, e o miúdo ficou portista. Outra coisa, eu ainda queria, reportando a este grupo, ah, vocês vão por norma, não digo que é o grupo todo, não é? Sim. Mas quando há o grupo todo, ou grande Não, parte nunca do nos grupo, juntamos o grupo todo. O máximo foi naquele do Jamor. Jamor, foi do o Jamor. único. Foi o único. Este O aqui já Iria não é. veio de Angola para cá. Pois. O Iria vem muitas vezes de Angola ver jogos. Mas o primeiro grande encontro, digamos assim, Sim, para ir foi ao aí. Porto foi Foi este aí. ano só, com o Tondela à final da taça. Sim, Pronto. depois de criarmos o grupo, o primeiro grande encontro. De resto, vamos muitas vezes ver o futebol e encontramos elementos do grupo, mas nunca foi de tentar juntar elementos. E Outra aquilo foi engraçado porque nós tínhamos a tarja no vidro de trás do minibus e toda a gente apitava, toda a gente fazia sinais. Pá, foi um festival. Mas este grupo está a começar a ser muito conhecido. Sim, porque nós fomos entrevistados. Houve um elemento que foi entrevistado Porto Canal, pelo Porto Canal, o Ricardo Amorim. por Ricardo Amorim. Teve lá Isso passou na Não sei, eu tentei puxar atrás, mas não vinha muito cansado. mas E eu não... tenho isso gravado, já é E questão de ver. depois também apareceu lá o Tino de Rãs, que até vendeu um livro ao Carlos Queijo, que ele ficou tão mal que ficou doente durante a viagem. Sim. Bebeu cerveja a mais, como é costume, e ficou doente e ele até lhe ofereceu um livro, ou comprou-lhe um livro, já não me lembro bem do pormenor. E portanto, isto foi o Porto Tondela deste ano, não é? Sim. Eu até gostava de falar aqui numa questão deste jogo, que é neste dia, ou seja, como é que eu ia dizer isto? Na semana que antecedeu a final da Taça de Portugal, eu estive no Olival com o Hélder Rodrigues, que já esteve aqui no canal, e conhecemos lá um sujeito que era padrinho de uma miúda que tem uma doença, mas que estava a recuperar e tudo. E então ajudamos a que esse sujeito fizesse com que os jogadores do Porto, na marcação do primeiro golo, de um golo, exibissem qualquer coisa dela, e exibiram a t-shirt dela. Olha, Só não que me apercebi. se não te percebeste? Não. Só que na TVI que transmitiu o jogo não filmaram isso. E a única coisa que se vê é uma fotografia de um jornal qualquer com uma qualidade péssima, mas deu para deu para Eu não me perceber apercebi, isso. também com a emoção. E eu não vi me apercebi. este jogo na televisão e estava à espera disso e não pronto, apercebi. ficámos desiludidos com isso. Claro. Assim, olha, os jogadores não fizeram nada disso, por Claro. acaso fizeram logo no primeiro golo do Taremi de penalti. E a miúda esteve lá a ver o jogo. E pronto, e por acaso conseguiu passar-se a mensagem que se pretendia. Os jogadores foram excelentes e levaram até, foi o Sérgio Conceição que levou a t-shirt da miúda A miúda. para ser exibida na marcação do golo. Mas Isto aqui nós estamos debaixo da tribuna. Sim, sim. E os jogadores de Tondela, não percebi porque é que subiram junto às escadas connosco, e os do Porto subiram para o outro lado, longe de nós. confesso-te que nunca vi uma final da Taça no Jamor. Nunca. Eu também nunca tinha visto, mas estava morto por esta experiência. Se calhar se fosse um jogo grande, um jogo entre nós e os Batanetes, se calhar não tinha ido. Mas opa, é uma atmosfera que É diferente, não vejo em jogo nenhum. É espetacular. E a envolvência, toda a gente na mata, toda a gente a comer e a beber, e depois vês Conhece pessoal muita do país todo, e é super engraçado. A única vez não, das poucas vezes que lá estive, até pisei aqui a Raubada, estive lá a dar uns toques com o meu irmão, foi umas férias nos anos 90, que estava lá a passar férias com os meus pais, e o meu pai conhecia o então diretor do estádio. Do estádio. E pronto, e deixamos lá ir e tal. De resto de jogos nunca vi lá. Não, nunca vi. Posto isto, eu ainda queria, antes de passar ao que falta, falar, porque há algumas coisinhas. Há
há perspectivas deste grupo de Porto e Coninha, não é? Para os tempos mais próximos, assim, um grande evento. Não há nada combinado, mas pronto, este é o grupinho de Vila Real, depois já o grupo, por exemplo, nós ainda agora em Chaves encontramos o pessoal de Valpaços, que também faz parte do grupo. Agora, juntar-nos todos nunca aconteceu. Todos, nunca aconteceu. Até o Bessa, tens ali uma fotografia do Bessa que sofremos um bocadinho que fomos para o pé dos sócios de Boa Vista. Mas conta lá isso, como é que foi? Se podes contar, diga. O Queijo arranjou bilhetes com o cunhado para o Bessa e o cunhado arranjou... Este ano? Não, foi no ano do Hernani, 1-0 no último minuto. Marcamos no final, exato. E quem é que conseguia controlar aquela emoção, não é? Claro. Do Hernani marcar no último minuto. E tivemos que sair logo fininhos, não é? Sem nunca haver grandes alaridos. Mas fostas para a bancada dos cativos do Boa Vista. E anda por cima. Eu prefiro ir para os outros que lá cabem 5.000. Mas pronto. Mas também este ano, acho que foi este ano que houve lá problemas no Bessa com adeptos do Porto. Este ano, no passado. Bem, infelizmente. Não é? É claro que não levamos adereços. Por exemplo, agora de Chaves também não levamos adereços, não é? Eu levo sempre. Não, mas porque eu ia... porque tu vais para a bancada dos cativos, está bem. E não ia levar adereços e, claro, nos golos do Porto, piscávamos o olho e não nos manifestamos, não é? Claro. Agora, temos aqui um pequeno jogo que eu quero fazer e costumo fazer com os convidados. Alguns não houve oportunidade de a fazer, porque a conversa também se estendeu um bocadinho para além. Mas um jogo que eu tenho aqui, que é, vou-te apresentar 10 personagens e numa palavra caracterizas essa personagem ou essa personalidade. Tá? Não vai ser fácil uma palavra às vezes, não é? É a primeira coisa que me vem à cabeça, eu prometo. Ok. Estás pronto? Sim. Então, não voltes mais. Olha, já disse 2 palavras. não interessa. Grande. Farfateiro. Mágico. Opa, eu nem sei o que é dizer. O verde, o Hulk maior. Calado nem o melão. O maior, Costa Adinão. Gosto. Migas. Preferias vê-lo como jogador? Agora, queres ir ao teu fonema? Opa, vamos lá. Para dar uma... Se vis que isto não está a resultar bem, entras. E depois perguntas se podemos pôr na gravação. Bom dia. Então, sim, muito bom dia. Eu estou a falar com... Sim. Vou-me apresentar. Eu sou o João Neves, sou do grupo Cofina. E nós estamos aqui a ultimar um programa sobre adeptos dos três grandes, sobretudo, para fazermos um programa a partir de janeiro. Vai começar no norte e vamos até ao sul do país. E dar uma sua referência. Não sei se estaria interessado em participar. Quem é que deu a minha referência? Olha, foi na Associação de Futebol de Vila Real. E deram-me alguns nomes e entre eles o seu foi o... Com quem é que falou da Associação de Futebol da Real? Olha, sinceramente não, porque assim, eu trabalho aqui sou relações públicas, está a perceber? E portanto eu tenho aqui algumas referências de Vila Real, tenho aqui de Chaves e tenho aqui de Valpaços. E portanto eu tenho aqui referências e tenho referências que temos à frente da Associação de Futebol de Vila Real. É a única coisa que eu sei. E portanto peço desculpa. De Real. Como? Eu tenho um cargo na Associação de Futebol de Vila Real. Tem um cargo? Sou vice-presidente do Conselho de Arbitragem da Associação de Vila Real. Não me parece bem e acho que não devo estar em programas de... Pois, mas eu peço... porque se falar com quem eu conheço lá bem,
Olha, mas dificilmente dariam logo que não lhe davam o meu contacto. Com certeza, pois, com certeza, mas eu peço muita desculpa, mas essa parte é de outro departamento. E portanto, o senhor é benfiquista? No clube não é de nenhum da Associação de Futebol do Arel, isso eu posso dizer neste momento. Porque eu estou a levar descansado. Pronto, mas se eu fosse adepto a algum clube da Associação de Futebol do Arel, não aceitava o cargo que tinha. Certo. Não, peço desculpa porque eu estava a tentar perceber aqui a situação. Porque nós temos aqui vários departamentos, eu estou nas relações públicas e quem pronto, contacta ou arranja os contactos para depois eu contactar as pessoas que possam eventualmente estar interessadas, passam-me isso e tenho poucas referências e não consigo explicar melhor e dar mais informações. Mas passando ao que interessa, não sei se tem algum tempo, está ocupado, posso ligar mais tarde? Não, agora fiquei curioso saber que tipo de programa seria. Olha, isto é assim, vai ser um programa do género de debate de CMTV, em que vão estar clubes representados, para adeptos, não é? Clubes, que é programas únicos, ou seja, por exemplo, vamos fazer a Zona Norte, dividimos a Zona Norte em duas partes, litoral e isso em que canal vai dar isso? Isto vai começar em janeiro, mais para o final de janeiro, e posteriormente vai ser em direto, naturalmente, mas já no início de janeiro já temos que ter os painéis formados, e esse é um programa... Mas em que canal? Desculpa, em que canal? Como? Em que canal? CMTV. CMTV. É em Lisboa, isto vai ser em Lisboa. E gostaríamos de saber se depois os meus colegas depois vão entrar. Eu com o cargo que tenho não posso fazer mistura, eu não devo fazer mistura. Não pode? Não. Pois que por causa de pertencer à associação da portanto não tenho ideia de chegar a lado nenhum, mas a educação que me deram em casa e não pode sequer representar mesmo como comentador independente. Aqui não, porque vamos ser sinceros, em comentadores independentes já estou para conhecer o primeiro. Sim, senhor. Digamos assim. Então, agora, se quer um benfiquista, portista ou sportinguista caso do Real, isso não falta aí gente, se calhar tem gente interessada. Sim, eu poderei fazer. Olha, mas para já nós estamos aqui, eu vou fazer o contacto de outras pessoas que tenho aqui no meu papel, mas me importava-se de... Portanto, a sua questão, pelo que eu percebi, é recusar este convite, é isso? Sim, não sei sincero. Além de não ter tempo, não me vejo a fazer uma coisa dessas. Pronto, muito sincero. E além do cargo que tenho, como pessoa, não me vejo a fazer isso. Olha, o cargo que tenho não permite sim. falar de futebol, digamos, até às vezes em cafés, para não criar suscetibilidades. Há que defender os cargos que cada pessoa tem. Mas tem um cargo que é na arbitragem, é? Sim, estou no Conselho de Arbitragem da Associação da Real. Nós também temos lá um representante que é residente, não é? Que é o Marco Pina, que está na arbitragem, e ele está lá. E se tivesse calado esse senhor, os árbitros agradeciam, só que lhe dizer. Como? Não percebi? Se esse senhor tivesse calado, muito arco, primeira divisão, segunda internacional, agradeciam se esse senhor tivesse calado. Sim, mas... Outros não, porque, pronto, podemos já aqui discutir várias cenas, mas muitos, posso lhe dizer, estariam agradecidos que senhores como esse, e Faustinos e Marcos, outros daquele, uma vez tivesse calado, o pessoal da arbitragem agradecia. A estragar a arbitragem já chega a certas coisas. Apresentar ex-árbitros a estragar o momento. Exatamente, mas isso já me ultrapassa. Já outras. E bem. Eu vou lhe dizer, eu como tenho um cargo, não vejo, nem como pessoa me vejo aí para uma televisão falar sobre futebol, que digo desde já. Gosto de estar quietinho no meu canto, quanto mais. Eu tenho um cargo que acho que não devo estar a misturar coisas. Isto é como se fosse deputado e falar de política para a televisão, mas não ficava bem, na minha opinião. Eu agradeço o seu tempo, mas pronto, lamento a recusa, mas depois de vamos despedir-lo, e naturalmente que pronto, gostaríamos que aceitasse,
Mas importava-se responder a um pequeno inquérito, agora no final desta chamada? 2, 3 perguntas. Se for rápido, sim, que eu Sim, estou aqui a fazer o almoço para as crianças. Eu vou já passar para o inquérito e são 2, 3 perguntas, está bem? Muito obrigado pela sua atenção e continuação de um bom dia. Obrigado, então vamos passar aqui ao inquérito, sim. É você o criador do Porto e Coninha? Eu vou ouvir que eres tu. É você o criador do Porto e Coninha? Já te ia ligar. É você o criador do Porto e Coninha? Já tive a te dar. Eu reconheço à distância estas atitudes. Conheço. Que é isto que nem pato. Olha, eu vi logo que eras tu. Não era eu, era o Cardona. Era o Cardona, não fui mas eu. Eu ia-te mandar mensagem para ti, a dizer, anda artista, anda a fazer as neiras. Que é isto que nem pato. Peço desculpa, mas isto é uma brincadeira que nós estamos aqui a gravar um podcast. Eu sei. Eu já percebi vindo desse, tudo é possível. Esse senhor tudo é possível. Não teve leitão ontem, pronto. Olha, espero que não tenhas levado a mal a brincadeira, não é? Tinha que ser contigo. Não, eu vi logo que eras tu, já tinha mandado mensagem. Não era então, quando foi Valpassos, eu vi logo, foi o creio que não fazer as neiras. Foi logo. Não, mas foi o que é isto? Foi aquela pimentel e tal. E depois vejo Valpassos, eu fechar os Valpassos com a pontaria. Tinha sido só nestes sítios. Porque eu estava a dizer ao Cardona, quando tu disseste que não, e ele disse que eras benfiquista, eu estava a lhe dizer para ele dizer, mas também tenho aqui a referência da sua esposa, que eu ouvi dizer que era portista. E ele é que não percebeu. A minha esposa portista, Jesus, estou a lembrar no gol do Kelly, fiquei 3 meses a seco, Jesus. 3 meses a seco, Jesus. Mas como pela vida, foi assim todos os anos. Olha, mas era o Cardona que não percebeu, que eu ia-lhe para ele dizer isso. Que a outra referência era a tua mulher para fazer parte do painel do Porto. Aí é que era top. Aí é que estourava logo tudo. Olha, meu caro, grande abraço e obrigado e desculpa por esta brincadeira. Pronto, tranquilo, depois logo falamos para combinar. Está bem, então um abraço. Foi um prazer ter-te aqui. Prazer foi todo meu, Pedro. Adorei estar aqui. Ri-me, emocionei-me com coisas que me lembrei. É sempre um prazer estar contigo e a falar do Porto e divagamos para tanta coisa. Foi um gosto. Recordámos a nossa infância também. Sim. E foi sempre bom. E espero ter aqui mais convidados de longa data, amigos de longa data. Temos alguns. Que quiseres contar comigo, estás à vontade. Está bem, eu agradeço, fico-te agradecido. E vou encerrar agora o podcast. E vamos então encerrar o podcast. Na próxima semana vamos ter mais um vídeo de produção de conteúdos audiovisuais do canal Malha Azul e Branca, com mais temas ligados ao nosso clube. Paulo, vamos então dizer adeus àquela câmara. Até para a semana. Fiquem bem. E obrigado. E até à próxima. Mais uma vez. Foi um gosto meu.